Muito boa noite, bem-vindos a mais um encontro, nesta terça-feira, do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Reunimos-nos aqui sempre a esta hora para continuar, neste momento, a fazer a leitura desta obra, Saúde, um Novo Olhar, um livro do Dr. Renato Bertati. E hoje temos como orientador o nosso querido René Schubert. Muito obrigado, René. Temos também a Regina, que vai efetuar a leitura. Muito obrigada, Regina. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Passo agora para você, René. Obrigado, Manuela. Vamos então dar a sequência e a leitura, né? Lembrando que todos esses vídeos estão disponibilizados, né, no canal do Hamilton Plácido da Rosa, né? E também podem ser feitas perguntas por lá, né, posteriormente, e também no nosso grupo de direito sistêmico, né? Sempre que a gente tem oportunidade lá no Facebook, a gente também coloca reflexões, questões, etc. Então, por favor, Regina, vamos dar sequência à leitura do professor Renato Bertatti. Constelação. O fracasso. Eu também não consigo, papai. Doutor Renato, alguém gostaria de compartilhar algo dessas vivências? Doutor Renato chama a participante que levantou a mão. Participante senta-se ao lado do doutor Renato. Doutor Renato a observa e pede a ela que faça seu comentário. Cliente. Eu sinto que dou voltas como numa espiral e sempre estou de volta, enfrentando as mesmas histórias. Não sei bem, mas parece que é alguma coisa muito ligada à força. Uma coisa ligada ao nervosismo. Estou com problemas importantes, sei lá. Para mim está sendo difícil crescer. Doutor Renato, você se conectou com algo específico na sua experiência? Cliente, sim. Doutor Renato, com o quê? Cliente, com atravessar uma ponte e ficar sem energia. Doutor Renato medita em conexão com a cliente. Doutor Renato, a cliente. Isso é uma coisa com a qual você luta na sua vida e quer vencer? Cliente, sim. Doutor Renato, a cliente. Quem pode representar você? Cliente escolhe uma mulher. Doutor Renato, a cliente. Agora escolha alguém para representar o que você quer vencer. Esse sentimento que você quer tirar de você, que você deseja vencer. Cliente escolhe um homem. Na imagem, aparece a representante da cliente de frente para um homem. Os representantes se posicionam e imediatamente reagem. Cliente está emocionada. O homem sorri para a representante da cliente amorosamente. A representante da cliente olha para o homem e abaixa a cabeça. O homem olha para a representante da cliente buscando o seu olhar, com amor. A representante da cliente balança o corpo e olha alternadamente para o chão e para o homem. A representante da cliente não sai do lugar. A representante da cliente olha para o homem, chora e inclina-se. A representante da cliente ao homem, a pedido do Dr. Renato. Eu também não consigo, papai. Representante da cliente chora muito. Representante da cliente ao homem, a pedido do Dr. Renato. Assim como você não conseguiu se livrar da sua doença, eu também não consigo, papai. Agora sabemos que o homem representa o pai. O homem, representante do pai, sorri com amor para a representante da cliente. A cliente está emocionada e chora. Representante da cliente chora muito. Representante da cliente ao homem, que é representante do pai, a pedido do Dr. Renato. Assim como você, eu luto há anos. E você lutou uma vida toda, meu amado papai. Eu me sinto presa a isso como você, às suas crises.
o homem representante do pai. Eu fico muito triste de vê-la assim. Cliente chora. O homem representante do pai. Fico muito triste de verdade. Não quero isso para ela. Representante da cliente chora e consegue apenas dar pequenos passos em direção ao homem, representante do pai. Na imagem 2, a cliente está de frente para o homem e chora muito. Na imagem 3, olhando emocionada, a representante da cliente está olhando emocionada para o representante do pai. O homem representante do pai carinhosamente abraça a representante da cliente, a acolhe, a sustenta e faz carinho na filha. Na imagem 4, a representante da cliente está de frente para o pai e estão bem próximos. Dr. Renato, muitos sentimentos de fracasso que vivemos são uma maneira de honrar alguém da nossa família. Isso é amor. O amor se manifesta de muitas formas, e uma delas é também fracassando. Embora essa não seja a forma saudável e não honre aqueles que porventura se sentiram fracassados. Dr. Renato, a representante da cliente. A filha olhe para o pai, o homem representante do pai, assim, de perto. Representante da cliente ao homem representante do pai, a pedido do Dr. Renato. Se eu existo, a sua vida foi um sucesso. Mesmo com todas as suas dificuldades, você é um sucesso. Dr. Renato, a representante da cliente. O que está acontecendo com a filha? Representante da cliente. Acho que o estou vendo, representante do pai, pela primeira vez. O homem, representante do pai. Isso foi muito bom. Tudo isso foi muito bom de ouvir. O homem, representante do pai, à filha, a pedido do Dr. Renato. Era isso que eu esperava de você, filha. É isso que eu espero de você. Que você deixe comigo o que é meu. Siga livre e respeite as minhas questões. Representante da cliente ao homem representante do pai, a pedido do Dr. Renato. Eu tenho conseguido muitas coisas, pai. O homem representante do pai. Eu tenho orgulho. Representante da cliente ao homem representante do pai, a pedido do Dr. Renato. E eu devo tudo isso a você. Eu vou para o mundo. Eu conheço o mundo. Tudo isso só é possível à custa de tudo que você me deu e fez por mim. Eu tenho ido muito longe. A minha vida é uma bênção. E o Senhor é uma bênção na minha vida. Eu acho que só precisava ter coragem. Representante da cliente emocionada, alinha o corpo. Eu acho que só precisava da coragem. Representante da cliente ao homem representante do pai, a pedido do Dr. Renato. Eu tomo plenamente você, papai, com tudo que você tem. Tudo. Com as suas doenças, com as suas dificuldades, com as suas crises. Eu tomo plenamente você como meu papai. Eu amo você. Eu o vejo, papai. Eu amo você plenamente. Assim como você é. Representante da cliente acaricia e sorri para o homem representante do pai. O homem representante do pai. Isso é muito bom. Representante da cliente, filha e homem representante do pai abraçam-se forte e carinhosamente. Na imagem 5, a representante da cliente e representante do pai estão se abraçando. Representante da cliente ao homem, representante do pai, a pedido do Dr. Renato. Eu agora deixo você partir, meu amado papai, e faço isso sorrindo e muito grata. Representante da cliente e o homem representante do pai sorriem e ambos abrem os braços. Dr. Renato, a representante da cliente. Afaste-se. Dr. Renato ao homem representante do pai. Vire-se de costas para ela. Dr. Renato posiciona o homem representante do pai. Ele fica olhando para os antepassados. Sim, aí, olhando os antepassados. O homem representante do pai, observando os antepassados, abre os braços.
Na imagem 6, a cliente está olhando para o pai, que está de costas, com braços abertos para os antepassados. Doutor Renato, sim, é isso que acontece quando morremos. Nós voltamos para todos aqueles de onde nós viemos. Deveríamos olhar para isso com alegria. Doutor Renato, como é isso para o representante do pai? O homem representante do pai. Ótimo, tem milhares aqui. Doutor Renato, yes! Doutor Renato, a representante da cliente. Como é isso para a representante da cliente? Representante da cliente. Muito bom. Doutor Renato, a representante da cliente. Agora, vire-se para o outro lado e olhe para o futuro, para a vida. Fique de costas para ele. Olhe para o horizonte. Sinta seu pai e todos os outros atrás de você, que estão atrás, mas apenas olhe para o horizonte e não para o céu. Imagem 7, a representante da cliente está de costas para o pai de costas para ela. Pai, coça as costas, abre os braços para os antepassados. O homem representante do pai começa a coçar as costas. Doutor Renato, a representante da cliente. Como é isso? Representante da cliente remexe-se para trás, mas não responde. Doutor Renato, vocês veem que ele está com um incômodo nas costas? Estão percebendo? Sabem por quê? Porque ela veio para trás. E a solução é ela ir para frente. O homem representante do pai. Dá peso e dói. Doutor Renato, o representante do pai. O que estava pesado? Representante do pai. Quando ela vem. Doutor Renato. Quando ela estava se aproximando. É isso. Doutor Renato, a representante da cliente. Olhe para o futuro e sorria. Doutor Renato, o homem, representante do pai. E agora, como estão suas costas? Representante do pai. Está tudo bem. Doutor Renato, precisamos deixar os mortos em paz. Na imagem 8, o representante da cliente está de costas para o representante do pai e se afasta um pouco mais. O pai tinha coçado as costas e abre os braços para os antepassados. Doutor Renato, querer ficar próximo dos mortos nos adoece, nos perturba. Os mortos querem ficar em paz. Nós os levamos com amor no coração e não devemos ficar cultuando os mortos. Eu deixo aqui. Obrigado a todos. Pós-constelação. Em frente, sem olhar para trás. Doutor Renato. Algumas pessoas, mesmo tendo a questão já resolvida, insistem em voltar. Mesmo algo já tendo sido resolvido, com frequência insistem em voltar. Quando vejo uma situação dessa natureza, lembro do Bert Hellinger contando. O cachorro faz suas necessidades e depois, o que acontece? Ele volta e fica lá cheirando as fezes. Muita gente vive dessa maneira, cheirando suas cacas o tempo todo, porque elas têm dó de soltar. Obrigado, Regina. Essa leitura final que a Regina fez, né, do livro do professor Renato, me faz lembrar uma passagem com o Peter Spelter, onde ele falou de uma profissão muito especial, né, que são os coveiros. Ele falou que os coveiros não cultuam os mortos, mas eles têm uma relação muito próxima aos mortos, se dedicam aos mortos. E por isso, muitas vezes, estão sempre próximo dos mortos. Uma coisa é você festejar na morte, como os mexicanos fazem, né, no Dia dos Mortos, o ritual, a passagem, a lembrança, né, que tem aí 3 dias, né, o Dia dos Mortos, ou finados. Outra coisa é você permanecer preso a eles, né? E talvez isso Hellinger bem chamou de caca, né? Ficar remoendo a caca, né? O remorso, o ressentimento, a mágoa, né? Ou a negação, né? E nós muitas vezes percebemos nas constelações que existe uma negação,
né, alguém no sistema não reconhece aquele falecimento, aquela perda. E isso tem consequências sobre muitos no sistema, né, porque fica preso, né, e aí a vida não flui para frente. O Hellinger sempre falava essa frase: a vida é em frente, né? E muitas vezes nós voltamos ao passado, logicamente, como o Hellinger bem colocou aqui, né? Por amor, é um amor infantil, é um amor cego, né? Uma lealdade oculta ou invisível, que faz a gente tentar voltar para o passado e arrumar alguma coisa. Logicamente, arrumar com a nossa cabeça, com o nosso conhecimento, né? E muitas vezes a gente não faz ideia do que exatamente a gente está arrumando, né? Colocando no lugar. Essa constelação, ela me lembrou de um exercício sistêmico, né? Que a gente geralmente faz isso em grupos, mas dá para a gente também fazer uma visualização desse exercício. Vocês gostariam de fazer ou a gente segue a leitura? Né? Ok. Se todos estiverem disponíveis, é um exercício que eu aprendi com a facilitadora britânica Una O'Connell. E, bom, a gente vai fazendo adaptações aí. Né? Vocês podem fechar os olhos se quiserem ou ficar com os olhos abertos, né? Logicamente que eu vou falando e pode ser que vocês parem em algum momento dessa visualização. Não tem problema nenhum, né? Provavelmente onde vocês pararem é porque tem alguma questão de vocês. E a gente vai, depois a gente faz uma rodada e se alguém tiver uma dúvida, a gente tira. Então, encostem-se na cadeira, sintam-se à vontade nessa cadeira, inspirem profundamente, expirem, sintam seu corpo na cadeira e olhem para frente. E vocês veem uma ponte. Vocês lentamente caminham em direção a essa ponte. Vocês não conseguem ver o que há debaixo dela, porque é como se passasse uma neblina, né? Algo branco. Mas vocês percebem que do outro lado da ponte há uma figura olhando para vocês. Vocês vão atravessando essa ponte e os traços dessa figura vão ficando cada vez mais claros. O rosto, o cabelo, a altura, o jeito, o sorriso da sua mãe. Você atravessa a ponte e se encontra com sua mãe. Olha para ela. Talvez você a abrace. Talvez vocês troquem algumas palavras. Você olha para trás e é como se essa ponte estivesse também nessa neblina. E o que está muito claro para você é a mamãe, perto de você, junto de você. Você inspira profundamente, sente a vida percorrer o teu corpo. E nesse momento, apesar do que possa ter acontecido, você agradece a vida que a mamãe lhe deu. Você repara que sua mãe estende o braço à frente e aponta para uma outra ponte. Você inspira fundo e segue
esse caminho indicado pela tua mãe. Novamente, é uma ponte onde você não consegue ver o que há embaixo. Passa uma neblina. E você vai caminhando e percebe que do outro lado há uma figura. E essa figura também olha para você. Você vai se aproximando e você vai reconhecendo essa figura. O rosto, o jeito, a altura. Típica de meu pai. Eu vou me aproximando de meu pai, até que eu estou frente a frente com ele. Fiz mais uma travessia. Eu olho para trás e percebo que a mamãe está lá também. Um pouquinho mais para trás. Eu entro em contato com meu pai. Talvez eu o abrace. Talvez eu aperte sua mão. Ou talvez eu apenas olhe para ele. E apesar de tudo que possa ter acontecido, eu escolho sorrir nesse momento. Sorrir para este homem, marido de minha mãe, meu pai. Olho para o meu pai, olho para minha mãe, e novamente, do meu jeito, eu agradeço pelo dom da vida que ambos me presentearam. Inspiro profundamente e sinto esse ar, essa vida percorrer meu corpo. E percebo que ambos, pai e mãe, olham para frente. Fixamente para frente. E eu também olho. Há novamente uma ponte. Grande, extensa. Eu começo a caminhar. Meus pais permanecem onde estão e apenas sorriem a minha nova e próxima travessia. Inspirem profundamente. Sintam seus pés no chão. Aterrem. Voltem para o aqui e agora. Se estiquem, se mexam. E esse é um exercício que a gente faz em grupo. E geralmente são 3 pessoas, né? E a primeira caminhada é em direção à mãe. E quem nos apresenta a vida é ela. E muitas vezes a mãe nos apresenta ao pai também. Às vezes nos direciona a ele. Outras vezes nós temos que procurá-lo, temos que buscá-lo. E do pai vem a direção para a nossa vida. E a partir daí, cada um sabe como é o caminho, né? Se algum de vocês, de repente, parou em algum desse percurso, a primeira ponte, a segunda ponte, ou a última ponte, né? Mostra algum resgate que está sendo feito. Às vezes, no exercício, a gente percebe que a pessoa não consegue ir para além da mãe, para além do pai. E muitas vezes o Hellinger falava que a pessoa estava no ranking materno ou no ranking paterno. Ela estava talvez fazendo algum resgate lá, pagando algum boleto, alguma dívida, né? Logicamente estamos falando aqui das lealdades invisíveis, do amor cego que temos por pai e mãe, né?
mas a vida segue em frente. A Renê não quis atravessar nenhuma ponte. A primeira ponte é o nosso nascimento. Tá? E, às vezes, quando a gente interrompe nessa ponte, talvez seja necessário olhar para algumas informações relativas ao puerpério. Como foi a minha gravidez, que intercorrências houveram, que resgate é possível ser feito aí. Quando a gente faz esse exercício em grupo, surgem muitas questões dos próprios representantes, representantes de pai e mãe. A gente tem posicionamento, direita e esquerda. Eu sei que para vocês surgiu isso. De repente, para um de vocês a mãe estava à direita, o pai estava à esquerda, uma mãe estava bem próxima, outra mãe estava mais distante. Sigam essas informações que vocês visualizaram, que vocês sentiram, né? E, logicamente, permitam-se o tempo para vocês interpretarem, para vocês sentirem qual que é a mensagem que vem dessa imagem, dessa visualização. Mas eu queria abrir agora para caso alguém tenha alguma pergunta ou caso alguém tenha algum retorno. Ronaldo, por favor, pode abrir teu microfone, vamos lá. Interessante que na hora que eu fui atravessando a primeira ponte, eu vi a minha avó, porque ela cuidou de mim até os 5 anos. E aí eu vi a minha mãe, mas estava super tranquilo. Aí eu cheguei próximo da minha mãe, aí eu vi a outra ponte. Eu atravessei e vi o meu pai. E eu fiquei muito feliz de estar próximo do meu pai. Né? Depois eu vi os dois atrás de mim com a mão esticada assim, e eu indo na ponte, seguindo. Mas o que eu achei interessante foi que eu vi minha avó, falei, né? E uma tranquilidade com relação à minha mãe. Minha mãe ficou feliz, aceitou e me recebeu, eu recebi, ela me recebeu. E depois, na hora que no final, que a gente olha a mãe, eu, né? A minha avó estava atrás da minha mãe. E é a mãe do meu pai. Né? Estava atrás da minha mãe, assim, um pouco distante dela, a minha mãe e meu pai, e os dois, assim, caminhando. Eu falei, olha, interessante. Eu ter visto a minha avó, fiquei impressionado. E é muito interessante isso no seu relato, Ronaldo, né? Em nenhum momento eu falei de outro ancestral. Eles se manifestam porque precisam se manifestar. É como na constelação. O facilitador, ele não tira coelho da cartola. O cliente traz, o campo mostra. Isso são as imagos, né, que nós carregamos dentro de nós. O nosso sistema familiar está dentro de nós. A constelação familiar em grupo ou individual, com os bonecos, ela é uma externalização de algo que atua internamente, né? O facilitador, ele está lá para auxiliar no processo, mas que o cliente, ele tem, né, uma sabedoria interna, né, como você bem disse, uma primeira mãe, né, uma pessoa que foi uma representante materna, fez uma função materna muito importante para você, mas também te direcionou à sua mãe biológica e depois ao teu pai, né? Então, muito bonito isso, Ronaldo. Tem pessoas que trazem irmãos nessa visualização e sentem. Não, aqui não está minha mãe, não. Está minha irmã mais velha. Foi ela que me criou, né? Essas são as verdades ou a realidade de cada um, né? Então, é importante o Ronaldo trazer isso para nós, porque, assim, nunca uma visualização vai ser igual à outra. Isso é precioso, né? Quando eu permito que o cliente traga, né, as suas sensações, as suas percepções, ou os representantes, surgem muitas informações preciosas do campo, né? Obrigado, Ronaldo. Alguém mais gostaria de colocar alguma coisa? Alguma percepção? Ok, né? Vamos então, Regina. Opa, Antônia, fala. Queria comentar que foi muito interessante porque misturou a imagem do meu pai e da minha mãe primeiro.
Aí, quando você disse que era mãe, eu consegui dissociar super bem, foi tranquilo, visualizar depois o meu pai também. Mas a primeira, houve uma mistura, achei bem... E como se eu tinha uma imagem parecida com o dia do meu casamento, sabe? Foi bem interessante isso. É aquela coisa, né? A constelação familiar, ela não tem tempo, ela tem espaço. Você elegeu, assim como o Ronaldo, né, um contexto, né? O teu ser, né, a tua essência trouxe esse contexto. Talvez nesse momento esteja atuando muito forte sobre você a figura paterna em primeiro plano, né? Por que a gente costuma, nesse exercício, colocar primeiro a mãe e depois o pai? Da mesma forma que o Hellinger fala, da mãe a vida, do pai a direção, né? Então, foi a nossa mãe que nos gerou, que nos pariu, e nós viemos ao mundo através do feminino, né? Através do corpo materno. Agora, o que você está falando não é errado, né? Você está falando, nesse momento, para mim, o casamento, a figura paterna, o direcionamento dele, né? Quer dizer, você fez um recorte que, para você, nessas travessias de pontes, né? Isso é um símbolo muito forte, psiquicamente falando, a travessia de pontes. Nesse momento, para você, a travessia de ponte, aparece o papai. Depois, né, o René interferiu aí na tua imagem de mundo, né, falou que é a mamãe, mas é importante essa informação que você traz. A mãe, o pai, desculpa, né? O pai está lá, o pai está te marcando, né? Depois a mamãe e tal, você fez uma dissociação, uma diferenciação, né? Mas essa é uma informação preciosa para você, para a sua pessoalidade, sua singularidade. E é mesmo, eu estou, inclusive, vivenciando um momento bem complicado de, não sei se chama enfermidade, que é no meu ombro direito, né? E eu tenho buscado realmente significados possíveis. Tudo bem que eu tenho um contexto de... Eu não tenho minha mão esquerda, então eu trabalhei muito, já fiz uma cirurgia, então tenho o aspecto físico, mas a gente sabe que não é só, né? E assim, acho que fechou com o que você disse. Gratidão pela oportunidade. Grato, Antônio. Né, apenas para te dar um feedback, a Helena e a Manuela acompanharam isso, né, no final do ano, quando eu fui levar para o Stephen Hausner uma questão no ombro. No meu caso, era esquerdo, e no meu caso apareceu muito a figura paterna. Num primeiro plano, depois vem a mãe. Né? Mas é aquela coisa, a própria constelação, ela vai mostrando, naquele momento, naquele contexto, qual é a ordem, né? E o Hausner, né, assim como o Hellinger, ele ia conduzindo de forma muito silenciosa, pautada, pouco a pouco, quer dizer, as coisas foram se descortinando à minha frente, né? Logicamente que eu não consigo fazer uma historinha, né? Talvez a Manuela e a Helena façam uma historinha. Até hoje, para mim, isso está meio borrado, né? Algumas frases me marcaram muito, né? Mexeram com o meu corpo, né? Apenas para dar um feedback para a Manuela e para a Helena, agora em maio, finalmente a dor cedeu. Né? Então, teve todo um processo biológico, fisiológico, né? Mas aquilo que foi visto na constelação reverberou muito, não só no meu corpo, mas também de meu pai e de minha mãe. E isso trouxe à tona conversas muito interessantes em família, né? Então, como aquilo vai e volta, né? Aquilo vai reverberando. Né? Mas obrigado, Antônia, pelo teu testemunho aí. Fernanda, por favor. Então, a minha partilha é que, como conseguiram me ouvir bem? Estou te ouvindo. Inicialmente, eu fiz esse movimento, acho que intelectual, mental, né, de colocar a imagem do Fábio.
E aí, quando você trouxe a mãe, ok. Né, eu fui para essa imagem da mãe e vi minha mãe na idade que ela está hoje, né, idosa. Na segunda ponte, eu caminhei pela ponte, e na segunda ponte, acesso ao pai, eu sinto que eu apaguei. Mas na terceira, aí ao atravessar, e quando você falou da terceira ponte, eu os vi, só que minha mãe agora estava jovem. E meu pai, eu os vi lado a lado e atravessei a terceira ponte. E aí essa foi essa partilha, né? Porque eu sinto que eu tive esse apagão na segunda ponte, mas depois na terceira eu os vi, e isso me chamou a atenção. Essa questão da idade, né? De repente a gente vê nossa mãe idosa ou jovem, ela fala de momentos que a gente tomou eles, né? Às vezes a gente vai se aconselhar com a nossa mãe idosa, outras vezes a gente entra em contato com essa mãe jovem, né? Essa mãe jovial, feminina, né? Quer dizer, são aspectos psíquicos, né? Que surgem. Talvez com o tempo, Fernanda, para você fique mais claro porque dessa troca, dessa mudança, né? Primeiro ela idosa e depois ela jovem, né? Essa coisa do apagão talvez fale que nesse momento, hoje, né, dia 30/5, você esteja movimentando coisas mais do materno, do feminino, né? E talvez tenham questões aí, né? Quando eu falo questões, reconhecimento, honra, agradecimento, né? Não precisam ser aspectos negativos, né? Às vezes existe um movimento acontecendo aí do teu feminino e com o feminino materno, né? E aí, na última ponte, é interessante você ver os dois e você vê ela jovem, né? Eles nos olham com olhos jovens, né? Isso é muito interessante. Quando nós vamos fazer a travessia da nossa vida, ou os nossos filhos, eles veem o novo, né? Então, para eles é o jovem, né? É o jovem que está indo, a vida segue, né? Quer dizer, essa é uma interpretação possível, né? Mas sempre que a gente tem pausas, né, isso não é um sinal negativo, isso mostra o que está reverberando em mim, né? Nos testes psicológicos, muitas vezes quando a gente traz símbolos, né? A árvore, a xícara, a âncora. É muito interessante que cada pessoa associa, visualiza do seu jeito. E isso traz informações importantes da subjetividade daquele indivíduo. Que nem um sonho, né? Tá certo, né? Eu posso até pegar, de repente, um livro aqui, o grande livro dos sonhos, eu vou decodificar os sonhos. São símbolos, né? Porque o vaso para o Ronaldo pode significar uma coisa, para você pode significar outra. Aí a gente tem que fazer toda uma avaliação do contexto. Como está esse vaso, como ele aparece para você. Por isso que a interpretação dos sonhos a gente faz na presença, né, do cliente, junto com ele, porque ele vai lembrando coisas conforme ele vai falando do sonho. Ele vai revisitando isso. Personagens aparecem. Aí você fala, mas se esse personagem apareceu agora, não estava no sonho. Verdade. O sonho é vivo. A gente segue sonhando, às vezes acordado, né? E aí esses elementos, essas figuras voltam, né? E aí vem uma pergunta minha antiga para o Hellinger, né, em relação aos sonhos, e os sonhos como constelação, e a gente sabe que tem facilitadores que trabalham com sonhos, constelam sonhos. E isso faz a gente lembrar também dos facilitadores que constelam contos de fada, né? A gente está falando o quê? De símbolos, né? de arquétipos, né? E da força deles sobre o nosso psiquismo e a nossa vida, as nossas escolhas, as nossas pontes, né? Então, interessante o que você trouxe aí, né? Vai sentindo, não fecha nada, deixa aberto. Durante a sua fala, foi interessante que a minha mãe, ela tem 66 anos, mas ela agora, no mês de março, realizou um sonho dela de jovem.
que é ter uma graduação. Ela se graduou agora. E foi a formatura dela foi uma celebração muito forte para mim, para minhas irmãs, e para minha avó, com 93 anos, que pôde estar presente, entregar esse canudo para ela e para nós, para mim principalmente, foi eu presenciar um momento único dela, né? E aí você fala dessa juventude, dessa força, né? Desse olhar jovial. Então, assim, para mim fez sentido. Eu não tinha... veio essas informações, essa lembrança desse momento recente e da força jovial que ela tem de ir para a vida. Né? E quando ela fala conosco, fala comigo, com minhas irmãs, ela fala a partir dessa força jovial conosco. Né? Então, para mim fez todo sentido, muito, muito interessante mesmo. Muito obrigada. Legal. Muito sentido. Mande os nossos parabéns a ela, né? Que Sim. força. Que Ótimo. força. Exato. Obrigada. Legal. Essa força segue com a filha, com certeza. Legal, gente. Vamos continuar mais um pouco, Regina? A gente vai para bronquite, asma e apneia. Constelação, bronquite, asma, apneia. Dr. Renato atende a um participante que levanta a mão. O homem se senta ao lado do Dr. Renato. Cliente. Eu vim falar porque, desde pequeno, tenho problema de respiração, asma e bronquite. Durante a minha infância até a adolescência, tomei muita cortisona para tentar me livrar deles. Fiz vários tratamentos e tudo mais e sempre tive falta de ar. Tive de ir para o hospital quase sem respirar, sem quase dar tempo de chegar ao hospital. Eu fui até ao Instituto do Renascimento fazer um rebirthing para ver se me livrava da doença, mas não consigo me livrar. Há 5 anos descobri que tinha apneia do sono também. Tenho de usar máscara CPAP para ter um sono tranquilo e uma troca de ar nos meus pulmões. Doutor Renato, vocês observaram quantas vezes ele usou o termo se livrar? Silêncio. Doutor Renato, ele perguntou se pode falar mais alguma coisa, mas eu não tenho interesse nisso. Não acredito que vá acrescentar. Doutor Renato ao cliente, você usa bombinha? Cliente, nunca quis usar. Eu estava vindo para cá e comecei a ficar com falta de ar. Está acontecendo sempre que eu acordo, pela manhã, e durante o dia passa. Doutor Renato, mas você toma remédio? Cliente, sim. Doutor Renato, quem pode representar você? Cliente, estou sentindo até tontura. Doutor Renato posiciona o representante do cliente, fique no centro da sala. Eu quero pôr alguém que represente aquilo que ele quer excluir, ou seja, a asma, não é? Sim, cliente, sim. Doutor Renato posiciona uma mulher representando a asma. Na imagem 1, a mulher está de frente, a representante do cliente está de frente para o representante da asma, o representante do cliente tapa os olhos. A asma treme e vai em direção ao representante do cliente. Tem um movimento ali, um de frente para o outro. A asma quer que o representante do cliente olhe para ela. O representante do cliente tapa os olhos, se joga em cima da asma e ambos caem. Na imagem 2 aparece o representante da asma se jogando sobre o representante do cliente, eles caindo. Doutor Renato, com que idade você começou a ter asma? Cliente, que eu me lembre, com 7 anos. Minha mãe já me agasalhava muito quando eu reclamava aos 3 ou 4 anos, porque eu tinha muito frio. A gente morava em Curitiba. Ela me agasalhava demais. É que minha mãe tinha uma doença, ela era esquizofrênica, então ela descarregava tudo isso em cima de mim. Silêncio. Doutor Renato, ela está viva ou já faleceu? Cliente, está viva. Doutor Renato, ela é medicada ainda ou não? Cliente, é medicada. Doutor Renato, ela chegou a ser internada? Cliente, quando solteira, sim. Ela chegou a tomar até eletrochoque, passou por aqueles procedimentos psiquiátricos todos da década de 1960.
Depois que ela se casou, meu pai não quis mais, e meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. Dr. Renato pede para a Asma olhar para a representante do cliente. Novos representantes querem entrar. M1, M2, M3 e M4. Na imagem 3, M2 tosse muito, sem parar, e começa a perder o fôlego, tremer, vomitar e engasgar. O representante do cliente está próximo de M4, ao lado, de lado para ele está a Asma, olhando para ele pelo lado. M3 olha para ele, M4 olha para a Asma, M1 procura por algo, está olhando para fora. Cliente, minha mãe teve 2 abortos. Imagem 4. M2 quer que M3 olhe para ela, mas M3 resiste e não olha. Elas estão na mesma direção, de frente uma para a outra, mais distantes. O representante do cliente está com a Asma sobre ele, o M1 aparece sobre ele, de frente para M4, e a Asma olha pelo lado. Está ao lado e olha para ele de lado. M3 olha para o alto. M1 e representante do cliente tremem muito. Cliente ao lado do Dr. Renato treme também. Na imagem 5, todos aqui lutam. Estão misturados ali. A Asma, M4, M1, representante do cliente. M2 e M3 continuam uma na direção da outra. Creio que sejam mulheres. Dr. Renato, a M2, olhe para o representante do cliente. M2, não consigo. M2 tosse sem parar enquanto se aproxima de M3. M1 se aproxima e toca M2. É a imagem 6. Representante do cliente para M2, a pedido do Dr. Renato. Como você, igual a você. M2 tosse sem parar e se aproxima de vez de M3. Dr. Renato, a M2. Olhe para o representante do cliente. Representante do cliente. Me faz muito bem olhar para ela. Representante do cliente, a M2. A pedido do Dr. Renato. Por amor a você. Eu amo você. Por você. Na imagem 7, M1, M2 e M3 estão de lado, uma ao lado da outra. M4 está virado para a Asma, ao lado do representante do cliente, que está de costa para a Asma e do lado de M4. M2 está se acalmando e a tosse diminuindo. O representante do cliente para M2, a pedido do Dr. Renato. Por mais que você ache que não pode ser amada, eu amo você. Sim, eu amo muito você. M2 chora muito, soluça e tosse, abraçada como M3. M2 treme. M1 acaricia M2. Na imagem 8, M4 está ao lado da Asma e as duas de lado para M3, para o representante do cliente. M1, M2 e M3 estão afastadas e em círculo. Representante do cliente, a M2, a pedido do Dr. Renato. Eu te vejo, eu sei como você se sente, eu me sinto igual a você. M2 tosse menos e agora estende as mãos para M3. M3 segura as mãos de M2, mas não olha para M2. M3 abre os braços. M2 foge para longe, se esconde e já não tosse. Na imagem 9, M2 está afastada, M1 e M3 estão olhando para M2, o representante do cliente está afastado, de lado, ao lado dele, olhando de lado para ele, M4 e a Asma. O representante do cliente, a M2, a pedido do Dr. Renato. Por favor, mesmo que você se culpe pelo que fez, eu permaneço amando você. E você continua fazendo parte, tendo direito. Eu não tomo as suas culpas. M2 ajoelha e encosta a cabeça no chão. M2 tenta se aproximar, mas novamente começa a tossir. M1 olha para a Asma. M2 se aproxima lentamente.
uma mulher, M5, entra e já representa que está mancando. M1 treme. Na imagem 10, M1 parece que vai na direção da asma, que está ao lado de M4, ambas ao lado olhando de lado para o representante do cliente. M5 e M2 estão afastadas, mais uma na direção da outra, e M3 está bem afastado. M1 e asma se olham. M3 se afasta, M2 se aproxima mais, M1 faz menção de agarrar algo. Na imagem 11, M2 finalmente se aproxima e abraça M5 pelas costas. M5 chora. Na imagem 12, M2 e M5 estão virados para fora, M3 está distante também, virada para a cena, para todos. O representante do cliente está de frente para M1, M4 e a asma. Dr. Renato, aos representantes na constelação. Olhem-se todos. Dr. Renato, quero falar algo sobre a asma. A asma significa amor contido, amor represado, amor não vivido. Alguns representantes gemem. M1 balbucia sons que ninguém entende, como um bebê. Aba, a, algo, adu, ang. Doutor Renato, e no caso da esquizofrenia, a gente já sabe que existem histórias de assassinatos na família. A pessoa esquizofrênica vive identificada com as duas partes, com a vítima e com o perpetrador. Isso é altamente perturbador. É um profundo vínculo de amor que o esquizofrênico tem com o assassino e com a pessoa assassinada. Só que esse amor é vivido pela reprodução dos sentimentos e comportamentos da história original. Então, a gente vê aqui movimentos de loucura, de perturbação e, ao mesmo tempo, pessoas aprisionadas a isso. A gente vê o representante do cliente totalmente preso a isso. Dessa forma, o amor se expressa através da doença, não da forma saudável. Asma se deita, M2 se deita. Imagina a imagem 13. O representante do cliente está olhando para a asma, a M1 e M4, e afastados estão M2 e M5, e mais distante, olhando para o representante do cliente, M3. O representante do cliente para a asma, a pedido do Dr. Renato. Eu amo você. Eu amo você e eu não venho expressando meu amor, nem me permitindo sentir esse amor por você. Minha querida mamãe, minha amada mamãe. Asma, que agora sabemos representar a mãe do cliente, está muito emocionada. Asma, a mãe, abraça o representante do cliente. Eles estão deitados no chão. O representante do cliente chora. Cliente emocionado chora muito. O representante do cliente diz, ela é tudo para mim, não me importa mais nada. Mãe sorri e acaricia o representante do cliente. Cliente está ao lado do Dr. Renato, muito emocionado. Na imagem 14, M3 olha à distância, M2 e M5 estão juntas, e lado a lado estão M4, M1, a asma e o representante do cliente, que olha para a direção de M2. Representante do cliente, a mãe. Eu amo você. Por você estou disposto a tudo, até a segui-la na morte. Eu amo você e faço isso para que você fique, querida mamãe. Ao se ocupar de mim, quero que você fique. A mãe agora se entristece, abraça e acaricia o representante do cliente. Um representante pede para entrar, um homem, R6. R6 entra e chuta o representante do cliente. Na imagem 6 aparece esse movimento do R6 chegando, se aproximando perto do representante do cliente. O representante do cliente nem olha para R6. R6 segura os pés do representante do cliente e carinhosamente tenta arrastá-lo dali.
Dr. Renato pede que o representante do cliente olhe para a R6. R6 estende os braços para o representante do cliente. Mãe, ao representante do cliente, a pedido do Dr. Renato, referindo-se a R6. Ele é seu pai. É melhor para você. Representante do cliente parece atordoado. R6, o pai, diz: eu quero que ela permita. Dr. Renato, à mãe. Diga novamente. Mãe, ao representante do cliente, a pedido do Dr. Renato, referindo-se a R6. Ele, seu pai, é melhor para você. Eu não sou o melhor para você. O papai é o melhor para você. Ele tem algo a acrescentar. O que eu tinha para fazer por você, eu já fiz. Eu não tenho mais nada a oferecer. Representante do cliente ao Dr. Renato. Eu não quero sair deste colo nunca mais. Cliente ao Dr. Renato. Eu sempre neguei o meu pai. Dr. Renato. Então, o que é asma? O que é asma? É essa negação de sentir amor pelo pai. Cada crise de asma que ele tem nada mais é do que um movimento reprimido de amor ao pai. Cada vez que na alma ele sente saudade, ele sente asma. Cada vez que ele tem um movimento que lhe lembra do pai, ele sente asma. Tudo que remete ao amor que ele tem pelo pai, ataca sua asma. Ele quer excluir a asma, e com isso, ele quer excluir quem? O pai. Representante do cliente ao pai a pedido do Dr. Renato. Eu tenho tentado excluir você da minha vida, papai. Eu tenho tentado excluir o meu amor por você, mas não consigo. Há muitos anos eu tenho tentado fazer isso. Mãe, ao representante do cliente, a pedido do Dr. Renato. Sim, eu estou de acordo que você ame seu pai. Ele é seu pai. Eu estou de acordo, filho. Representante do cliente se aproxima e abraça o pai. Ambos estão profundamente emocionados, inclusive o próprio cliente. Dr. Renato ao cliente. Quanta perda de tempo. Uma vida. Não é à toa que o exercício sobre o masculino lhe fez tanto bem ontem. É o que falta. É onde está a cura, a reconexão com o masculino, com o amor do pai. O pai abraça o filho fortemente. Dr. Renato posiciona o próprio cliente na constelação. Representante do cliente, deixe o cliente tomar o lugar dele. Obrigado. Dr. Renato ao cliente. Olhe primeiro para seu pai. Olhe nos olhos dele primeiro. Na imagem 16, o representante do cliente está em frente ao pai e estão se abraçando. Estão abraçados. Cliente pede ao Dr. Renato para fazer uma reverência ao pai. Dr. Renato ao cliente. Não é disso que você precisa. Dr. Renato ao cliente. Olhe para seu pai. R6, o pai abraça muito o cliente. Dr. Renato ao grupo. O que cura é ele ser filho, menino, e sentir o amor do pai no seu coração. Deixar que seu coração se encontre com o coração do seu pai. Cliente se entrega ao pai aos prantos, soluçando e gemendo. Dr. Renato ao cliente. Isso, solte o ar. Cliente tosse. Dr. Renato. Fechou teu microfone, Regina, sem querer. Acho que eu encostei aqui mesmo. Desculpe. Dr. Renato ao cliente. Isso, solte o ar. Cliente tosse. Dr. Renato. Isso, solte o ar. Cliente tosse muito e respira fundo. Dr. Renato ao grupo. Com asma, a pessoa não consegue respirar porque o pulmão não solta o ar. O pulmão fica super inflado e aí a pessoa não sente. A cura é o movimento contrário, de soltar o ar e deixar viver o amor. Cliente respira, relaxado, apoiado pelo pai. Cliente ao pai, a pedido do Dr. Renato. Sim, eu amo você, papai. Eu não rejeito mais o seu amor. Sim, eu não rejeito mais o meu amor por você.
eu te amo. Doutor Renato ao cliente, solte o ar. Você tem que soltar o ar. Solte o ar olhando nos olhos do pai e olhando nos olhos, soltando o ar pela boca. Você diz, sim, papai, eu me entrego a esse amor. Sim, eu amo você. Cliente ao pai, sim, papai, eu me entrego a esse amor. Sim, eu amo você. Doutor Renato ao cliente, isso. Solte o ar e sinta esse amor em seu coração. Quantos anos evitando sentir amor? Doutor Renato ao grupo. Lógico, o filho faz isso porque está capturado no campo da mãe, que se separou do pai, e ele ficou com a mãe, se envolveu, tomou partido pela mãe e teve de sufocar esse amor e esse movimento em direção ao pai. A cada crise que sentia, na verdade, sentia o quê? A falta do pai. Cliente permanece respirando fundo, apoiado pelo pai. Abraça e é abraçado pelo pai. Cliente ao pai, a pedido do Dr. Renato. Agora descobri que o que eu queria eliminar, na verdade, era o que eu mais precisava, expressar e sentir o amor por você, papai. Dr. Renato ao pai. O que está acontecendo com você? Pai, paz. Estou em paz. Na imagem 17, a mãe, M1 e M4 estão lado a lado, M2 e M5 estão juntos, o representante do cliente está olhando para fora, o pai está atrás, olhando na direção do representante do cliente, e M3 continua olhando todos distante. Doutor Renato ao cliente, e com você? Cliente, estou em paz, olhando para frente. Doutor Renato, ok, eu deixo aqui o meu obrigado a todos. Pós-constelação. Humildade e coragem. Nosso corpo é o nosso melhor amigo. Ele mostra o que tem de ser vivido. Todos os sintomas e todas as doenças estão a serviço, em última instância, do amor, do nosso movimento em direção ao amor em sua forma mais plena. O corpo sabe tudo o que acontece na consciência pessoal, na consciência do sistema e na consciência do espírito. O nosso corpo é uma bênção. Tudo se manifesta através dele. Contudo, nós precisamos prestar atenção, estar atentos e sorrir àquilo que ele expressa. Nos alegrarmos. É claro que para isso precisamos de coragem e de humildade. Coragem para ver o que o corpo expressa e humildade diante desse algo maior que às vezes é muito misterioso e dá medo mesmo. Medo de sentir, medo de ver e medo de vivenciar. Obrigado, Regina. E pela leitura, podemos perceber que a Regina foi levada junto com nós por essa vivência, né, do paterno. Hoje eu tive uma questão com um cliente que se aproxima um pouco disso. É um cliente que tem um traço obsessivo-compulsivo. E há algum tempo nós estamos falando da questão do assentimento, né? E ele falou para mim, eu quero assentir para ter paz. Eu quero que venha essa paz. Eu quero ter essa paz. Aí eu brinquei, eu falei, olha o controle aí. Não, como aí? Como assim? Porque a paz não é assim, não é um botão que você aperta e vem, né? O assentimento é isso que o Renato resumiu tão bem, né? Coragem para olhar e humildade para essa grandiosidade, né? Para essa coisa que é muito maior e nos deixa vulnerável, nos deixa fragilizados, né? Logicamente, a gente está aqui numa leitura, né? Quando a gente tem uma dor, quando a gente tem um sintoma, a gente muitas vezes não tem essa paciência, essa tolerância, né? A gente quer xingar, a gente quer gritar, e muitas vezes também são movimentos para, como no luto, a gente poder chegar numa das últimas fases, que é a aceitação.
reconhecer tal como é, né? Então, nesse sentido, Hellinger sempre dizia, o essencial é simples. O que é essencial? Reconheça tal como é. A questão é que isso não é simples, a gente deixa bem complicado. A gente coloca uma série de camadas complexas, às vezes, né? O Hellinger falava, né? Zu viel Kopf, muita cabeça, né? Você está com a cabeça o tempo todo tentando dar um jeito naquilo, e não, né? Bertatti fala, o corpo, ele é sábio, ele está em contato com a consciência pessoal, com a sistêmica, com a espiritual, né? Mas nem sempre a gente está presente no corpo. Às vezes a gente está em transe, a gente está em trauma, a gente está aprisionado no corpo, né? Nas nossas prisões mentais, prisões emocionais e assim por diante. Em relação a essa constelação, alguém gostaria de fazer alguma colocação? Ou talvez até fazer um outro recorte desse que eu fiz? Então, eu acho que a gente vai seguir refletindo aqui sobre a asma, principalmente o fato da gente poder inspirar e soltar, né? Tomar pai e mãe e soltar pai e mãe, né? Poder fazer esse movimento consciente. E semana que vem vocês estarão na sequência aí com o Marcos Castro. Eu vou avisar o Hamilton que a gente está chegando no fim, né? São poucas páginas, a gente tem que fazer a eleição do nosso próximo livro, né? No grupo de estudos. Então, dá um toque lá para o Hamilton, até para ele colocar lá no chatzinho quais que são os livros, né, para a próxima leitura. Que eu saiba, o segundo volume do professor Renato ainda não saiu. Então, talvez a gente vá ler num próximo momento, né? Então, talvez a gente vá puxar algum livro aí do Hellinger. Eu não vou fazer nenhuma sugestão, vocês depois vão lá e votam. Né? Logicamente, a gente vai votar num livro que até então a gente não leu. E, por incrível que pareça, tem muitos que a gente ainda não leu. Né? A obra do Hellinger é extensa, né? Agradeço aí, Regina, pela tua leitura atenta e passo a palavra aí para Manuela. Por favor, Manuela. O microfone Muito não abriu, obrigada, Manuela. Opa. Obrigada, Renê. Muito obrigada, Regina, pela sua leitura. Obrigada, Renê, também pelas suas explicações, pela sua ampliação de conhecimento para todos nós. Obrigada a todos por estarem aqui conosco. Desejo-vos uma boa semana e até a próxima terça-feira. Uma boa noite para todos. Obrigada, pessoal. Manuela. Boa noite. Obrigada, Boa noite, obrigada. obrigada. Boa Pessoal, Gratidão, boa noite. Renê, gratidão, Regina.